Queria começar essa entrevista com você conversando assim sobre o que é a Raio Capital, qual é a proposta dela para o mercado, né? E vamos falar depois sobre tendências de mercado, taxas de juros, todos os problemas que hoje afetam, né, o universo aí das startups, né? E dos investidores também. Então, fique à vontade, Bruno. Obrigado, Luiz. Prazer estar com você aqui. Nós somos uma empresa de investimento de Venture Capital, que é uma subdivisão do capital de risco, que investe em empresas não listadas em bolsa, e no nosso caso específico, principalmente focado em empresas em estágios mais iniciais, com uma base tecnológica. Não necessariamente empresas de tecnologia, mas empresas que têm seus negócios viabilizados pela tecnologia. A gente fica aqui no Rio de Janeiro, nós existimos desde 2019 e, e fomos fundados, fomos 5 sócios aqui, eu e mais 4, com a premissa de que o mercado de venture capital, por operar com empresas muito iniciais, tem uma dificuldade muito grande de fazer análises. Você, para determinar se uma empresa que acabou de nascer, que está criando um produto novo num mercado que ninguém conhece e que tem tudo para ser construído, você vai ter aspectos muito qualitativos para tentar tomar uma decisão de investimento. Por isso que o perfil de risco dos investimentos que nós fazemos é muito alto. E, obviamente, o risco e retorno andam sempre juntos, né? A gente tem uma expectativa de retorno muito acima do que se obtém em outros mercados. E, para nós, existiu uma oportunidade, e a gente tem experimentado isso em condições reais, de fazer análises mais profundas, porém tentando desvendar o que está por trás dos aspectos qualitativos, que em geral tem a ver com a qualidade das pessoas que estão tocando aquela empresa. E e ao analisar pessoas, é muito comum que se caia basicamente nos rótulos, né? Onde estudou, onde trabalhou, quem conhece, qual é o perfil. E aí existem milhares de preconceitos que todos conhecem no mercado. E a gente resolveu que não fazia sentido ficar preso a esse tipo de preconceito, a essas tabelinhas. Eu só invisto nisso, eu não invisto naquilo. E ter uma aproximação maior com as pessoas usando metodologia para tentar determinar a qualidade da comunicação que existe entre aquele time e a capacidade de executar planos de negócio bastante ousados, né? Então, a gente vem aí desde 2019 trilhando um caminho com muita disciplina e já demonstrando bastante resultado. Então, hoje a gente tem 16 empresas no nosso portfólio que nós investimos e já tivemos duas saídas, né? A saída é o objetivo final do investidor de venture capital. A gente entra na empresa investindo e sai da empresa vendendo a nossa participação, de preferência com uma valorização muito grande aí nesse investimento. Nós já tivemos duas saídas de retorno bastante elevado. Não é tão comum para uma empresa tão jovem quanto nós, é uma validação do que a gente vem fazendo. E agora a gente está numa fase de levantar um novo fundo. Então, a gente passou por um primeiro período de investimentos através de uma estrutura de investimentos com investidores parceiros nossos, e agora a gente está indo para um plano mais ambicioso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, que eu gostaria assim de entender, vocês começaram em 2019, bem num momento de virada do mercado, onde o dinheiro fácil, né, para investimento em startup, não necessariamente de base tecnológica, mas que tivesse a tecnologia como, né, como um modelo intensivo dentro da empresa, é, justamente nesse momento de virada vocês entraram. Quer dizer, como é que está de lá para cá? Como é que está o perfil do investidor hoje? Como é que você, quando você vai buscar as empresas para aplicar o dinheiro, o investimento, como é que você, qual é o critério que mais te chama a atenção? Porque não basta mais hoje em dia ter um cara bacaninha, legal, sair da faculdade com uma grande ideia, vou botar para funcionar, vou vender a ideia para você e você vai botar dinheiro em mim a rodo, sem saber se vai ter resultado, se aquela coisa vai se aplicar lá na frente no mercado. Quer dizer, então, como é que está hoje esse critério? Como é que você avalia esse risco, né, de investimento? Porque
o dinheiro não está difícil, mas também não tá fácil. Quer dizer, ele não é que ele escasseou, ele ficou mais vamos dizer assim, mais criterioso, né? Na hora de, olha, eu vou gastar, mas eu vou gastar, eu vou investir, gastar, mas dentro de uma proposta séria, quer dizer, que vai me trazer um resultado. Como é que está essa situação? É interessante, tem vários ângulos diferentes nessa situação, né? Desde que a gente começou, o mercado veio evoluindo. Isso é um mercado relativamente jovem no Brasil, apesar da gente já ter aí grandes empresas, grandes fundos e grandes negócios. É um mercado muito jovem aqui ainda, que está em formação e que tem muito ainda por se definir. É jovem lá fora, apesar de nos Estados Unidos já existir há muito tempo. A gente teve períodos aí de muita exuberância, agora uma correção para uma busca maior por fundamentos, essas coisas têm ciclos. E quem investe nos mercados ilíquidos, né, seja private equity, seja venture capital, tem que, por um lado, se é um investidor comprometido com essa classe de ativos, tem que entender que você vai ter os retornos de acordo com a pulverização do teu capital ao longo de safras de investimento. Então, você teve safras aí anteriores, 2019, 2020, onde tinha um excesso de capital disponível no mercado, uma exuberância nas valorações das empresas, né? Ou seja, investimentos não tão criteriosos, como você estava dizendo, tanto feitos por pessoas físicas, que viraram investidores anjos, meio que um hobby, quanto até por fundos, e fundos grandes, que hoje estão tendo dificuldades com empresas do seu portfólio porque pagaram caro demais e empresas que não tinham, quase que não tinham nenhuma razão de ser dentro de um mercado competitivo real, né? Teve uma artificialidade na forma como essas empresas cresceram e na forma como elas se sustentaram, que basicamente era queimando caixa de capital injetado por investidores. Então, tem um lado disso que é positivo, que é uma correção muito grande para que se busque negócios que fundamentalmente encaixam num perfil de uma economia saudável de um país. A gente não tem que, se os mercados estão funcionando, a gente não tem que ter empresa que não lucra, que não resolve uma dor dos usuários, dos clientes, né? E aí, do ponto de vista dos investidores que se posicionaram nesses momentos mais exuberantes, tem muita gente que está machucada. Infelizmente, faz parte do jogo, é capital de risco, né, como eu falei no começo, e parte do jogo do capital de risco é você estar presente ao longo de diferentes momentos econômicos. Então, se a gente for olhar para o momento atual, o que está se passando no Brasil e no mundo também, mas no Brasil, como a gente está aqui, a gente tem evidências muito reais, é que, sim, o capital está mais escasso e está ultra criterioso, eu não diria nem criterioso, está assustado. E, do outro lado, você tem um ciclo de inovação e de desenvolvimento do empreendedorismo que não parou. E então a gente tem visto que o mercado continua sendo enorme, o mercado brasileiro. A população é extremamente digital, todo mundo tem telefone, transaciona pelo telefone. Muitos dos empreendedores e empreendedoras já estão na sua segunda ou terceira empresa, então já criaram mais casca, já entendem mais sobre gestão. A oferta de oportunidades para investir dentro do mercado de venture capital está formidável. E a oferta de capital para essas oportunidades está muito restrita. E isso cria uma dinâmica onde o dono do capital tem muito mais poder de negociação. Então, para aqueles que são profissionais e que estão capitalizados, essa vai ser uma das melhores safras de investimento das nossas vidas. Então, se um investidor estava fazendo isso por hobby, eu acho até que de fato tem que estar fora, não acho que é um mercado para hobbyistas. Mas quem tem capital real comprometido para esse tipo de setor, que geralmente você separa X% do seu patrimônio, né? 2, 3, 4, 5%, dependendo tem gente até que vai até 50%, dependendo de quanto arrojado você é agora. Agora é a hora. E a gente está aproveitando bastante esse momento. Você falou há pouco de que vocês estão lançando um novo fundo aí, tem um novo fundo entrando. Não sei se você já pode dar detalhes disso, mas é, esses investidores, o que eles estão exigindo de vocês de antemão?
na hora de vocês saírem em busca de um mercado, né, uma tendência de mercado, alguma coisa que realmente possa dar resultados. O que eles estão cobrando de vocês? Eu acho que os investidores estão cada vez mais querendo ter proximidade com os gestores do capital. E isso é uma coisa que eu acho que é muito boa, tá? Por várias razões. Tem um aspecto de maior transparência e para nós, desde que a gente nasceu, isso sempre foi um valor. A gente, inclusive, tem sistemas de gestão dos investimentos implementados desde o D0, onde qualquer decisão que a gente toma é plenamente rastreável. A gente tem um rastro de informações, documentos para tudo que a gente faz. Então, os investidores querem estar mais próximos e querem entender mais o processo de tomada de decisão. E tem muito investidor que tem buscado se posicionar diretamente nas empresas, ou seja, botam dinheiro num fundo, mas também querem investir direto na empresa, bypassando o fundo. E eu acho também que é uma prática saudável de mercado. Então, tem tido uma cobrança maior por parte de investidores para terem a chance de co-investir paralelo ao fundo. Isso ajuda, por um lado, eles a reduzirem as taxas que eles pagam no fundo, né, diluir as taxas, e, por outro lado, a ter mais contato com as comunidades empreendedoras e com tudo que está acontecendo nessa frente, além de se qualificarem como analistas nesse universo de investimento. Tem muitas casas de investimento que não fornecem esse tipo de acesso, então um investidor tem dificuldade de ter contato com o gestor. A gente tem visto que o perfil aonde você é mais acessível tem sido mais atraente. E em termos de outras exigências, eu acho que muitos desses têm se preocupado um pouco por terem feito investimentos que não tiveram tanto sucesso em safras passadas. Então, eles estão cautelosos com a classe de ativos como um todo, de venture capital. E, junte-se a isso, a farra da renda fixa, né? A farra no bom sentido, porque muitos estão vendo uma oportunidade de se alocarem de forma mais concentrada em renda fixa e ter retornos é, quase que assimétricos. E então, eu acho que a grande diferença hoje é que os ciclos de construção de relacionamento entre gestores e investidores estão maiores. Eles estão buscando um aprofundamento maior dessas relações antes de comprometer capital. Ou seja, assim, não basta você ter uma boa ideia, a possibilidade de desenvolver uma boa ferramenta, Não, não, você tem que ter um bom RH, uma boa gestão, uma boa sim, controladoria, você tem que ter todo um aparato por trás, um suporte, né, interno, para dizer assim, olha, eu quero o teu dinheiro, mas eu vou aplicar bem o teu dinheiro aqui, a coisa vai fluir de uma forma que você vai ver que está andando, né? O processo está andando e sim, você pode sim. interferir. Seria Não, isso. e que você vai dar retorno, né? Porque existe uma cultura de se buscar fundos maiores e maiores e maiores, porque isso gera taxas para as gestoras cada dia maiores e reduz o incentivo a performar. Eu sou do lado que defende que a principal remuneração das gestoras tem que vir pela performance dos fundos e não pelo tamanho do fundo em si. E o critério na hora de onde aplicar o capital do fundo é um critério que é fundamental e é engraçado como muitas vezes isso não tem tanta atenção. Você tinha até perguntado um pouco o que a gente avalia quando vai fazer um investimento numa empresa. A gente basicamente tem que entender se aquela oportunidade que hoje está valendo X tem chance de valer 100x daqui a um certo número de anos, 5, 6, 7, 8 anos. E para fazer isso, a gente tem que ver, por um lado, se a solução que a empresa está criando, de fato, tá relacionada a um problema que existe, né? Ou se é só uma solução buscando um problema imaginário. Por outro lado, a gente tem que entender se o mercado onde eles estão trabalhando comporta um crescimento que justifique o tipo de retorno que a gente está buscando. E, por fim, e talvez até o aspecto mais importante, se aquelas pessoas que estão se propondo a levar adiante essa ideia são as pessoas que estão qualificadas para chegar do outro lado. E quando eu falo qualificadas, de novo, não é diploma de universidade famosa ou ter trabalhado em lugares conhecidos que resolve. São características do que forma um bom time, né?
Agora, como é que está a questão da inteligência artificial no desenvolvimento, na inovação dessas empresas e tudo mais? Hoje é critério sine qua non você já ter na sua proposta o uso da inteligência artificial como forma de alavancar esse projeto? Como é que vocês estão avaliando isso? Olha, eu acho que quem não estiver tentando usar a inteligência artificial vai ficar para trás. Não é que seja um pré-requisito, mas hoje em dia tem um fator de aceleração em tudo usando a inteligência artificial, não que vá substituir pessoas e nem nada do tipo, mas como um instrumento de aceleração, a gente aqui usa bastante. Eu preciso fazer pesquisas de mercado, eu preciso fazer busca de papers acadêmicos, de alguma coisa, isso está completamente presente no nosso dia a dia e dentro das nossas investidas também. E a gente está no começo dessa evolução. Então, é uma grande oportunidade para todo mundo e você vai ficar muito para trás. Então, tem muita empresa que estava tentando fazer algo muito similar. Então, um exemplo claro, empresas de investimento de ativos líquidos, né, de bolsa, coisas do tipo, que estavam criando dentro de casa seus próprios mecanismos de inteligência de dados, coletando informações ao longo da internet, analisando relatórios de bancos e coisas assim. O GPT chegou fazendo tudo isso, né? Então, tem muita gente que estava tentando fazer o esforço dentro de casa e que simplesmente vai ter que jogar tudo no lixo e começar de novo usando essa ferramenta, ou outros que já tem por aí. Mas tem outros que simplesmente vão surfar essa onda e vão se acelerar muito. É bem interessante tudo que está acontecendo e bem promissor. Agora, a gente está falando de uma tecnologia que ela ainda patina no Brasil em termos de regulamentação. Continua travada essa discussão sobre, né, um marco legal aí para a inteligência artificial. Isso, de certa forma, inibe o investidor, atrapalha você na hora de você buscar quem você vai investir, porque a gente não sabe exatamente para que rumo nós vamos tomar lá na frente quando o Congresso for sentar para votar esse negócio e a gente sabe que o Congresso não tem essa vivência, essa experiência para fazer uma bobagem não custa, né? Quer dizer, então, como é que vocês estão avaliando isso? Olha, a nossa leitura é de que a inovação é inevitável. A regulação é um instrumento muito poderoso e muito importante em uma série de mercados. É fundamental você ter regulação. Porém, a regulação vem evoluindo mundo afora. E aqui também. O regulador que compreende que bloquear a inovação é um tiro no pé é o regulador que vai conseguir criar ambientes de negócio muito mais saudáveis. Então, do ponto de vista da inteligência artificial, isso é inevitável, não tem como parar. Se algum regulador em algum lugar resolve travar, o resto do mundo, em outros lugares, vai estar se desenvolvendo. E seja quem for que travar, simplesmente vai ficar para trás. Eu vejo que existe uma oportunidade enorme, do ponto de vista de regulação, para que se abrace a causa da inovação. Como a gente tem visto em setores como finanças, como seguros, criando sandbox e coisas desse tipo, trabalhar junto. O nosso Banco Central tem feito um trabalho formidável com criptomoedas e blockchain e tudo mais. Então, a gente é muito favorável ao papel regulador, acha que é necessário na economia, e é óbvio que existe a mão invisível do mercado, existe a possibilidade da autorregulação a partir das trocas produtivas e negativas, porém, o dano que pode existir através disso é um dano muito grande, até o mercado se autorregular. Então, às vezes, a regulação é uma forma de você queimar etapas, porque existe todo um conhecimento que pode ser aportado ali, de como evitar problemas, principalmente, né? Então, a gente não se assusta com mercados potencialmente regulados e faz parte da nossa atividade tomar certos riscos. A gente aqui opera no Brasil, a gente sabe o que é operar no Brasil, é um país volátil, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, e a questão é como que a gente aloca o risco na nossa carteira. Eu não posso correr risco regulatório em 100% dos meus investimentos, mas num certo percentual a gente está disposto a correr.
qual seria esse percentual? Quer dizer, qual seria o percentual aceitável, né? Em questão de marco regulatório, para você investir, ou para o investidor aplicar o dinheiro dele. Porque, por exemplo, existe, nós temos aí a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela pode bater ou conflitar de alguma forma com uma proteção de dados, a lei geral de proteção de dados. E aí, como é que Mas, você consegue conciliar uma coisa com a outra e extrair daí um risco aceitável para o negócio? olha, é impossível a gente conseguir mapear 100% dos riscos. É impossível. Todo modelo trabalha com um número de variáveis limitado, seja em qual for o mercado, né? A pessoa que te diz que tem um modelo preditivo 100% fiel ao funcionamento do universo tá, no mínimo, passando por uma autoilusão. E, em termos de percentual, isso varia muito do perfil de cada investidor. Tem gente que levanta fundos inteiros só para investir em empresas que se relacionam com o governo. Então, isso vai muito do perfil de cada pessoa. Eu particularmente, não gosto de ter um peso muito grande dentro do portfólio de empresas que dependem de uma regulação ainda em formação, porque existem mercados onde a regulação já está posta, já existe um histórico, já tem jurisprudência, e é difícil entrar em mercados regulados? É difícil, tem um nível de exigência mais alto, mas existe muita oportunidade dentro desses mercados. Então, a gente não tem aversão a mercados regulados. A gente tem uma cautela ao tentar alocar capital em regulações que estão ainda em desenvolvimento. O caso da inteligência artificial especificamente, eu não tenho, eu não tenho receios sobre isso como uma tecnologia. Eu não acho que existe incerteza em relação a essa tecnologia. Vai ter muito conflito, vai esbarrar na LGPD, vai ser usado para fins horríveis, tipo spam, tipo fake news, tipo coisas do tipo, e, e aí sim, o poder de regulação vai ser importante, mas um investimento que for se basear em spam nunca vai passar pelo nosso filtro aqui. Se a estratégia da empresa é fazer spam, ou se é gerar fake news, ou se é trabalhar em mercados que beiram a marginalidade, a gente não chega perto. A gente busca investir em empresas que querem criar um futuro melhor. É isso que a gente faz. A Raio Capital, que conselhos ela daria para aquela empresa que está querendo buscar um investidor, aquele cara que vai apostar no futuro dela e que ela vai dar certo porque ela está aí no mercado para isso, ninguém cria uma empresa para não dar certo. Então, mas quais os conselhos, quer dizer, quais as regrinhas básicas que o cara deve observar logo na entrada para se candidatar a um investimento? Várias coisas. Óbvio que não existe nada escrito na pedra, tem maneiras muito inusitadas de ter sucesso, inclusive sem capital de investidor nenhum. Então, a primeira coisa que eu diria é a natureza de empresa onde investidores querem colocar dinheiro é uma natureza de empresa que vai demonstrar um crescimento acelerado, obviamente com saúde financeira, e que vai ter potencial de futuramente ou ser adquirida por alguém ou ser listada na bolsa, porque a maior parte dos investidores entra, mas pensa em sair também. Então, isso já coloca de fora empresas que não precisam desse capital. Tem empresa que simplesmente vai conseguir crescer com capital próprio, e isso é ótimo, não tem nada de errado, é maravilhoso, vai gerar dividendos para os sócios e tudo mais. Então, é entender mais ou menos aonde você está, qual é o teu perfil. Segundo, eu acho que eu me preocupo muito com a motivação de quem está criando uma empresa. Eu acho que não existe certo e errado, cada um tem a sua motivação, mas a gente tem encontrado muito mais sucesso dentre pessoas que estão perseguindo algum tipo de sonho, alguma inquietação muito grande relativa a alguma experiência que teve na vida ou que observou, ou que enxergou uma ineficiência de mercado muito grande, que de fato está buscando resolver alguma coisa, versus alguém que tem um olhar mais oportunista de que se eu fizer isso eu vou ganhar dinheiro. Então, a motivação é muito importante porque a trilha pela frente é uma trilha muito difícil. Então, talvez seja a terceira coisa que eu digo. O caminho tem muitos percalços.
toda empresa vai passar por muita crise, todo mundo vai quase quebrar, ou quebrar, e vai ter que ressuscitar, reinventar. Muitas vezes você vai ter que mudar o formato do negócio que você está fazendo. Então, a capacidade de você se manter vivo não é para todos, né? Empreender parece milagroso quando a gente lê nas revistas o sucesso, a riqueza dos empresários e tudo, mas o que a gente não vê é o quanto essa pessoa sofreu, o quanto essa pessoa ficou sem dormir, o quanto isso desestruturou uma série de coisas. É um caminho muito difícil. E a relação com investidores, a gente sempre procura que seja uma relação muito amigável, mas ela é uma relação entre partes que têm interesses, né? Que o investidor está buscando retorno. Então, o investidor, de certa forma, vai interferir no dia a dia da empresa de acordo com a busca dos seus próprios interesses. Tem gente que faz isso de uma maneira amigável, suave, tem gente que faz isso de formas mais agressivas. A gente aqui acredita muito na criação de uma relação muito próxima com os empreendedores, mas não significa que a gente sempre vai concordar com tudo. Então, tem que ter estômago. Talvez seja essa a mensagem final. Bruno, foi super legal a conversa contigo. Eu acho que a gente ainda vai conversar muito mais vezes ainda. Tomara. Eu até já te convido para quando você tiver esses estudos aí que vocês pretendem fazer, se quiser divulgar, pode divulgar no Valor, mas se quiser divulgar também no bloguinho Capital Digital, pode divulgar também, entendeu? O maior Me prazer. chama para a gente conversar sobre esses estudos, que eu acho muito legal. Eu gosto de conversar sobre isso. Eu não sou entendido, minha área é regulatória, mas eu dou meus tiros aí de vez em quando para tentar acertar, né? Então, olha, foi muito legal conversar contigo. Está feito o convite para você Obrigado. voltar, para novas oportunidades aí, a gente voltar a conversar. E sempre que você puder me dar dicas aí do que está acontecendo no mercado, o que vale a pena a gente acompanhar, te agradeço. Né? Com o maior prazer. E foi ótimo estar por aqui. Obrigado pelo convite. Um abração Até então para logo. Um você. abraço.